Olá, seja muito bem-vinda, muito bem-vindo à Rede Líderes Digitais. Você sabe que aqui a gente traz conhecimento feito, realizado por aqueles que já estão no mercado com resultados positivos. Então esquece guru da internet, esquece curso online, campanha de marketing digital, já está mais preocupado aqui em trazer gente que está no mercado, empresas sérias, que estão realmente produzindo resultados positivos, tá bom? E um dos grandes temas envolvendo o digital, que você sabe que você está acompanhando a gente há bastante tempo, que é um novo jeito de fazer as coisas, não é só usar um sistema novo, só tecnologia nova, é muito mais do que isso. Um dos temas principais que a gente tem aqui é da transformação digital, especialmente de empresas que nasceram em uma outra época, né? Digamos assim, os nossos pais, né? Que estão passando por essas atualizações, esse novo jeito de fazer as coisas, né? Bom, e essa transição, ela envolve o que a gente está chamando sempre aqui de inovação. Então, a gente trouxe aqui o José Carlos para justamente trazer esse conteúdo. Então, muito obrigado, Zé, pela tua presença. Mas antes da gente começar, traz um pouquinho do seu histórico, se apresenta um pouquinho. Então, obrigado, prazerzaço estar aqui com vocês. Me chamo José Carlos, 44 anos, há 7 anos cuidando de inovação, há mais de 20 anos trabalhando com logística. Comecei lá atrás, estagiário em áreas operacionais da companhia e há 7 anos só dedicado a um projeto de inovação em tentar transformar dores em resultados através de metodologia e buscando sempre aquele olhar mesmo de encaixar tudo que acontece do lado externo aí para o lado interno de uma grande companhia, como você disse, é mais tradicional, né? Eu acho que é muito isso. Já são aí 28 anos de experiência aí ao longo da minha trajetória. Zé, um dos pontos que eu vejo que boa parte das empresas cometem, especialmente as startups, tá? É de colocar a tecnologia à frente de uma visão de negócio. Então, fica com aquele negócio de, olha, o primor da arte do meu aplicativo, do algoritmo, etc, etc, etc. E aí, pouca visão de negócio. Nas novas áreas que vêm surgindo, a gente vê que tem uma interdisciplinariedade muito grande. Não precisa ir muito longe, né? Se você olhar para o compliance, que já é veinho, qualquer um pode assumir a cadeira de compliance. Aqui no Brasil tem muito advogado, eles acabaram migrando para lá também, mas é uma carreira que reúne entender de legislação, de treinar a equipe, enfim, de resolver problemas internos. Você vai pegar essa nova função, que são essas áreas de inovação, também não tem uma formação correta, ela é interdisciplinar de maneira geral, então não é inovação como sinônimo de tecnologia e tal. Só que eu acho que o grande ponto principal é ter essa visão de negócio. O que você acha que dentro dessa área, essa nova área aí que uns dão nome de inovação, outros de transformação digital, outros de até novos negócios, assim. Quais são essas características básicas que precisa ter aí para uma área dessa? Primeiro, acho que é uma pergunta muito boa, porque todo mundo associa inovação à tecnologia. Então, todo mundo acha que trabalhar com inovação, você obrigatoriamente precisaria ser um profissional de TI. Eu fugi um pouco essa regra. Eu sou um oriundo do business, eu vim de logística, formação em logística. Claro que depois que eu assumi a cadeira de inovação, eu fui me especializar, mas eu não sou cara de background de TI nessas áreas afim. Por quê? Porque para mim o conceito é muito mais, você tem que ter aquela skill de pensar em mediar conflito inicialmente e de ser um inconformado. Então, para você ser um inconformado, tecnicamente não precisa estar necessariamente naquela formação ou naquela outra. Você precisa ser um inconformado, porque
lidar com inovação, principalmente dentro de grandes empresas, é você lidar com um monte de desafios, que muitas vezes são relacionais, não são tecnológicos, né? Por quê? Porque você precisa da atenção da área do negócio, você precisa da atenção da área do que a gente chama de back-office, aquela galera ali que tá ajudando a fazer as coisas, e da parte de tecnologia. Então, você orquestrar esses anseios, você precisa ser apenas, acho que um cara, eu gosto de brincar, mais político nesse contexto de você conseguir flutuar em várias áreas. Então, no meu caso, acho que casou muito bem essa questão de não ser muito técnico, mas é o que você falou, eu acho que trabalhar com inovação não tem uma regra. Eu acho que ele é muito mais de uma vontade, né? Se você tem vontade de fazer as coisas ou de olhar as coisas sobre uma outra perspectiva, eu acho que você vai conseguir se dar bem com a inovação. Se você, independente da área que se você for não gostar de ser contrariado, se você achar que é só sua ideia que vai funcionar, coisas desse tipo, aí eu já aconselho você a procurar outra carreira, porque na inovação é muito mais você servir como ponte do que você ser capitão de alguma coisa. Eu acho que nosso principal papel hoje é ser um agente facilitador. Então, a multidisciplinaridade que você falou, eu acho que é essencial. Então, é muito mais da pessoa do que da carreira. E eu acho isso que, então, precisa... Uma dica, quer trabalhar com inovação? Seja um inquieto. E aí, a partir daí, você consegue. Então, essa questão de ter ou não viés daquela ou daquela formação, eu concordo, hoje não tem muito isso para trabalhar com inovação, não. E assim como compliance, eu estou fazendo esse paralelo porque eu vejo bastante semelhanças ali, não só do ponto de vista de interdisciplinaridade, mas também de reforço da alta direção para que a coisa aconteça. Sim. Porque é mais fácil encapsular a tal da inovação, transição para o digital numa área, do que eu pegar a empresa inteira e falar, vou virar do avesso agora. Sim. E não dá para virar do avesso, porque muitas vezes é um barco muito grande. Sim. Então ele vai virar muito devagarzinho, ele vai vindo, ele não é um jet ski rápido, né? É uma empresa pequena. E um dos pontos é da cultura da empresa como um todo, né? Então, se a gente pegar empresas de outra geração, e não as mais atuais que nem baile de debutante fez, tem 12, 15 anos, vai pegar o Nubank, que é baile de debutante agora, Sim. Nem fez festa de 15 anos ainda. É justamente essa nova cultura. E aí, eu faço um recorte histórico, né? Você tem aquelas empresas das gerações anteriores que está muito moldada ali na Revolução Industrial, em que a indústria meio que influenciou todos os outros segmentos da sociedade, a ponto de ter as empresas, não importa se é produto ou serviço, muito bem departamentalizadas, onde um departamento só começa quando o outro termina, quando a pessoa está confortável na área dela, fala, isso não é tarefa minha, para um contexto cultural que agora tudo está misturado, existem reuniões entre departamentos para testar algum produto, esse tipo de coisa. Esse aspecto cultural, como que a gente inicia esse processo de, olha, vamos manter o DNA da empresa, vamos manter essa cultura da empresa, mas tem um novo jeito aqui que a gente quer agregar. Olha, eu acho que você ajudou bastante na minha resposta. Porque assim, o que eu percebo? Acho que o maior erro é quando a gente fala assim, essa empresa tem problema de cultura. Na verdade, não é esse o contexto. O que talvez a empresa não tenha é um apreço à nova cultura de experimentação que a inovação traz. Então, quando a gente já chega na empresa e fala assim, cara, temos um problema de cultura porque não temos a cultura de... Nós não temos um problema de cultura. O que talvez a gente não tenha é conhecimento de uma cultura de inovação. Então, quando a gente pega esse pilar de que já cria uma resistência natural. Não, cara, a cultura da empresa é maravilhosa, por isso que eu estou lá há tanto tempo. Não é esse o ponto. O ponto é, precisamos experimentar mais. E aí você tira esse peso da cultura, facilita tudo. Então,
Uma coisa que eu percebo por meus pares que eu converso e com empresas que eu também faço Bint, os caras falam assim, pô, se você entra com essa questão enraizada, temos um plano de cultura, não vai. Porque eu acho que não é isso. É igual você falou, nós estamos falando de um navio contra um jet ski. Vai demorar mesmo, mas ele vai virar. Então, o conceito é, cara, estamos com uma nova abordagem de experimentação aqui que precisa complementar a cultura atual. E aí facilita muitas coisas. Porque a pessoa quebra aquele paradigma, né? Então não está errado. Não, não está errado. Vamos só fazer alguma coisa diferente. Acho que é quebrar um pouco essa questão. Essa palavra cultura, ela está muito enraizada, principalmente nas empresas tradicionais. E aí quando você ergue essa bandeira, parece que você está ofendendo aquela maneira de se fazer. E não é essa. Eu acho que a gente tem que valorizar. Eu acho que a gente tem que valorizar aquilo que nos trouxe até aqui, mas tem que começar a entender que elementos novos vão fazer a gente melhorar ainda mais. Então, principalmente lá onde eu trabalho hoje, eu procuro quebrar um pouco esse estigma de que temos problema de cultura. Pelo contrário, a gente tem uma ótima cultura. O que a gente está fazendo agora é trazer mais elementos de uma cultura de experimentação que não fazia parte da nossa rotina. E eu acho que isso tem ajudado a gente a fazer as coisas mais rápido. Mas como na prática do dia a dia a gente consegue engajar uma pessoa dessa? Porque vamos tentar ilustrar, né? Se pegar, isso acontece nos profissionais das nativas digitais também. Se pegar uma pessoa lá, ela está trabalhando lá, pô, o dia dela inteiro está ocupado, e virar para ela e falar assim, meu amigo, vem aqui para experimentar, vem aqui para testar um negócio. Eu vou, cara, eu tenho meta para bater. Você quer que eu dedique um tempinho para você, para eu ver, testar um sisteminha? Joga aí, quem sabe um dia eu vejo. O que a gente tem feito para ajudar nisso? Um bom ponto. A gente tem primeiro provocado se ele não tem algo que ele precisa de ajuda, primeiro. A gente tentou trazer de fora e conectar com o business sem envolver o business primeiro. E a gente percebeu que a barreira de entrave era maior. Então a gente falou, negócio, seja ele interno ou externo, você não está precisando de ajuda com algo, não? E aí ele traz essa demanda, esse sonho, essa vontade, podemos assim dizer. E aí a gente fala, tá bom, então deixa que eu vou te ajudar. Aí a gente entra com a startup, com a metodologia, com o dinheiro, se precisar pagar POC, que eu acho que isso é uma coisa também que facilita bastante, e deixa ele livre só para testar. Então a gente traz um pouco desse. Você tem algum sonho, algum desejo, algum problema? Ele fala, puta, eu tenho. Então deixa que a gente vai te ajudar. E aí a gente, com o apoio dele, e sempre trazendo ele como protagonista, a gente tenta fazer com que ele experimente e tal, mas aí é no ritmo dele, é do jeito dele. É claro que a gente entra com uma metodologia para também poder apurar o resultado, né? Não é assim, testa aí, quando der você responde. Não. A gente também traz um pouco do compromisso, cronograma, vai ter meio, tem fim. Mas eu não tenho dinheiro, não se preocupa, a gente tem. E aí a gente está conseguindo entregar. Mas a gente precisou inverter esse conceito. Não traz de fora e conecta direto, sem ter um desejo. Extrai o melhor desejo possível, que pode ser até um sonho, que aí o cara vai te dar atenção. E aí ele vai te dar 5 minutos por um dia, depois ele está te dando meia hora, quando você vê ele te entregou um dia por semana, talvez, para se dedicar a falar de projeto com você. E aí a gente mudou um pouco esse conceito. Então, quando a gente começou a envolver ele antes de buscar, deu mais resultado para a gente. Pô, isso é incrível. Eu acho que é exatamente isso que é aplicado também para qualquer tipo de nova solução, startup que venha a surgir. Muitas vezes eu vejo muitas pessoas falando assim, eu vou resolver aquela determinada dor. Ele identificou. Aí vai lá, ele faz, bota no mercado, ele não consegue entrar. Que não é uma visão, como você está colocando aí, que é pegar o cara como quase o co-criador daquilo. Aí quando o cara sente parte dessa co-criação, aí a coisa muda de figura. Exatamente. Porque, a gente está todo mundo aqui reunido para fazer acontecer. Eu não estou aqui como uma pizzaria falando, o que você precisa? De um sistema, Todd queijo.
Não. Ah, agora eu preciso de outra coisa, Toddy Calabresa. Que aí não fica meio... E agora com a IA isso aí acelera muito, Sim. porque para o que antes você demorava muito tempo para ter um software, hoje você tem uma plataforma no code tipo Bubble, aí você tem uma IA que você pode conectar e chegar para o RH e falar assim, quantos currículos você analisa? Ah, eu estou analisando 1.000 currículos. Pô, joga os 1.000 currículos aqui, a gente coloca o parâmetro que ele já te seleciona os 5 melhores. Quanto tempo economizou? Tanto. Pô, já vi valor. Sim. Já economizou. De grana, de tempo, de produtividade, de tudo, né? E é uma coisa assim que a gente vai perceber num ritmo até mais veloz do que as outras ondas, né? Porque, pô, passei por quase todas. A do site, todo Sim. mundo foi atrás de site. Do app, todo mundo do app, que foi uma furada. Aí agora é a onda da IA. Todo mundo precisa da IA, nem que seja para anunciar que tem, entendeu? Para colocar no PPT. É para colocar no PPT, o que é uma loucura, né? Mas ainda nessa questão de uma área de inovação, da empresa de fato se destacar como, olha, o navio está andando e estamos na direção correta, muitas empresas estão optando por um outro caminho. Então, se eu olhar, e eu estou nesse meio faz bastante tempo, mais precisamente em 2012, mergulhado, que eu era de consultoria, mergulhei em 2012, é a seguinte situação, né? Muitas empresas já gastaram muito dinheiro naquelas consultorias clássicas, Big Four, Accenture, babá, que são consultorias que não deixam dinheiro na mesa. Então, se você chegar para ele e falar, ó, preciso de um app, ele vai falar, com certeza você precisa de um app, ele não vai falar, você não precisa. Vai falar, com certeza. Já passaram tentando internamente buscar dentro dos profissionais, principalmente os profissionais de tecnologia, isso, só que o cara tá atolado com um monte de coisa que dá certo ainda hoje, já tá voando, tipo, o navio já tá acelerado por causa dele. Sim. Para um movimento mais recente, que é do tipo o Itaú, esse ano, montando um conselho consultivo e chama o Fabrício Blois, que estava no iFood, agora está na Prozos, que investe no iFood, e o Paulo Veras, que foi fundador da 99. Para movimentos como o do Boticário, que chamou como conselheiro Paulo Veras também, como o do Bradesco, que tirou o Túlio, que era country manager do Mercado Pago, para ser o cara, o CDO lá do Bradesco. Ou o Mário, que era presidente da PayPal Brasil aqui, para o Safra. Então, estou vendo que tem muito ainda de saber qual é a direção. Não é exatamente executar, Sim. mas é a direção. Para onde ir? Você percebe que tem questões dessas da direção macro, ou dentro de uma área é melhor você começar por pequenos casos de sucesso para ganhar essa relevância para ir chegar num ponto maior? Bom ponto. Eu acho que, principalmente numa grande, claro que vir de cima sempre ajuda. Acho que empresas mais tradicionais, tudo que vem de cima é muito mais fácil, né? Mas funciona muito bem o modelo que você está falando da gente criar ondas embaixo também. Por quê? Porque você consegue trazer muito mais agentes multiplicadores. Quando você traz as pessoas para participarem do processo de inovação, e aí eu estou falando experimentar mesmo, que não necessariamente tudo precisa ter ROI, não estou falando disso, estou falando de a pessoa se sentar com você para entender que ela pode co-criar um piloto e não necessariamente usar o que a startup está falando que ela tem. Eu acho que o projeto ganha mais força. Claro que uma orientação é sempre importante, eu não viabilizo isso, mas eu percebo que as pequenas ondas também trazem grandes resultados. Porque a comunicação aqui embaixo, todo mundo sabe que em grande corp, ela não que ela não flui talvez na mesma velocidade que ela deveria fluir. Então, às vezes, até chegar aqui embaixo,
pode acontecer algum ruído nessa comunicação. Então, quando você também consegue, já sabendo do direcionamento, que no nosso caso é muito claro, a gente sabe os negócios que a gente tem que olhar, o porquê a gente está fazendo, é muito mais fácil a gente criar movimentos aqui embaixo. Por quê? Porque eu sei mais ou menos o que eles estão esperando lá em cima. Então eu não vou conflitar em nenhum momento, eu não vou ficar esperando sempre uma diretriz nova. Então você criar essa base de multiplicadores embaixo que estão experimentando esse movimento, é mais fácil de você ajudar em cima. Porque ganha força, é igual você falou. E aí, no fim, nós não estamos falando de tecnologia, estamos falando de pessoas. Estamos conectando pessoas, nós estamos conectando interesses de pessoas. Claro que depois esse movimento precisa dar resultado. Não estamos tirando, e eu não estou nem trazendo que a inovação ela precisa ser apenas um folclore. Não, eu estou trazendo uma coisa que precisa dar resultado. Mas só vai dar resultado se as pessoas experimentarem. Se a pessoa não experimentar, não dá resultado. Não é uma coisa que, se ela não sentir a inovação acontecendo, ela não consegue depois pensar no ROI, pensar como é que isso pode mudar o que ela... Não, se ela não sentir, você não consegue fazer nada. Até porque o digital ele tem outras nuances que vou dar um exemplo, tem o nuance do conceito de ecossistema, que empresas de outras gerações não trabalhavam tanto, que e aí ecossistema entendendo como entes interdependentes ali que compõem o seu negócio, que nem o nosso corpo humano, coração, estômago e tal, que o meu mesmo cliente, ele tem outras demandas que eu posso atender. Enxergar isso. Mas para enxergar isso, necessariamente eu vou ter que ter dados sobre aquilo. Aí vem uma área nova do tipo CX, Customer Experience, que não é atendimento ao cliente. A maioria das empresas pegam a área de atendimento ao cliente, um call center lá, e fala que tem CX, mas não tem, que é você ir acompanhando a jornada dessa pessoa a ponto de, o cara que compra o meu produto também tem uma outra necessidade que está conectada aqui, e aí eu conecto. Vamos tentar aterrizar isso, né? Se um restaurante, eu sei que um restaurante... Uma pizzaria está vendendo 1.000 pizzas de queijo por dia. Lógico que o restaurante precisa de queijo. Posso ofertar queijo para ele? Posso. Eu sei, ele está precisando. Eu sei, o dado está lá. Né? Então, assim, uma empresa que realmente ainda que tem esse data lake, que está acompanhando essa jornada, pode começar a trabalhar esse conceito também. Sim. E assim, não necessariamente tem a ver necessariamente com um novo sistema, um novo app, um novo IA, uma nova não sei o quê. O trabalho que essas áreas de inovação estão fazendo de conectar é o início do que o pessoal de fora chama de squad. E aí, até brinco, né? Se alguém me perguntar o que é transformação digital, eu não sei. Vira e mexe, o pessoal... Eu não sei. É a mesma coisa de você perguntar, sei lá, para o elefante o que é ser um elefante. Tem gente que olha de fora o elefante e traduz o que é elefante. A coisa é o elefante mesmo falar o que ele é. É diferente. Sim. A perspectiva. Então, nem sei. Squad, nunca vi nenhuma empresa nativa digital, aí, as debutantes de 15 anos, parando a empresa, falando, gente... Agora vamos aplicar a metodologia ágil, tá? Todo mundo pega o post-it na mão. Nunca vi. Nunca presenciei. Então, eu vejo que tem um ponto aí de reforço dessas áreas de inovação para, no fundo, ela se capilarizar tanto até chegar ao limite dela sumir. Sim. Como é que você entende esse entrelaçamento com tantas áreas a ponto de chegar, eu acho que está tudo internalizado. Não sou mais uma pizzaria, que eu estou entregando coisa para alguma demanda pontual. As pessoas já estão com esse fluxo já pré-definido.
como dar você já falou que os primeiros passos começando com pequenos cases de sucesso, mas o que seria o seguinte? Eu acho que o seguinte era a gente não precisar do Zé, por exemplo. Né? É que você está falando. É chegar ao ponto de a companhia inteira entender, porque é igual você falou, é muito fácil talvez ir lá e vender uma consultoria fechada, você precisa disso. Mas será que as pessoas vão entender isso na clareza que precisa? Então assim, eu acredito, e aí é uma opinião muito particular minha, que eu trabalho pela não precisar do Zé amanhã. Eu queria que todo mundo entendesse que a gente pode sim ter uma pequena tolerância ao erro, mas que a nossa atividade está conectada com o amiguinho do lado ou com a área do lado. Então, trazer esses conceitos da metodologia, mas tirando esse estigma de que é uma metodologia. Porque assim, tudo que você traz com muito nome, essas coisas, as pessoas normalmente se fecham. E aí eu falo, cara, não, uma reunião multidisciplinar, cara, nada mais é do que você faz no seu dia a dia, as pessoas só estão usando terminologias diferentes, então experimenta no seu dia a dia, não se pega o nome, não se pega a metodologia, e eu acho que isso ajuda um pouco no entendimento, porque as pessoas têm medo do que é novo, dependendo do nome que a gente vai dar, mas as pessoas têm medo. Cara, então assim, metodologia no ágil, não é que você vai ter que fazer aquela daily, você já faz isso, só que você não percebe. O que nós estamos querendo entender é o que você já faz já é isso. Você já percebeu? É verdade. Então continua fazendo. Só que agora coloque elementos mais estruturados para você obter melhores valores disso que você está fazendo. Então tira um pouco dessa prerrogativa de trazer, antes eu não era ágil, agora sou. Não, às vezes você sempre foi. Só que você não percebeu. Então assim, você já discutia multidisciplinarmente com um problema, o papel de liderança de um projeto não tinha a ver com o cargo. Então, assim, muitas vezes você já faz isso no seu dia a dia e não percebe. Então, eu acho que o próximo passo é também trazer para as pessoas um pouco dessa quebra de paradigma, de que a metodologia é fechada, de que as pessoas precisam entender, e aí é por isso que eu falo, é mais difícil, porque as pessoas precisam, é o que eu gosto de falar, precisa experimentar, porque senão ela vai criar barreira natural. Então, cara, muita gente que trabalha em corporação já faz um monte de coisa ágil e nunca percebeu. Já faz reunião multidisciplinar dependendo do projeto, só que não está naquele conceito estruturado. Então, aí o que a gente tenta? Você já tentou estruturar um pouquinho melhor, fazer uma atinha diferente, trazendo os elementos, puxando uma discussão mais rápida, às vezes fazendo uma reunião meia hora, faz uma reunião de 15 minutos de alinhamento, você já trouxe esses outros, você já pensa num conceito de esteira, aí você começa a mudar isso. Se você chega e fala, ontem era assim, a partir de amanhã vai ser assim, com certeza vai demorar mais e vai dar mais trabalho. Então assim, minha vontade é que a gente não tenha áreas de inovação mais, eu acho que isso precisaria estar dentro das pessoas, porque de novo, eu acredito muito que inovação são pessoas, e aí se elas tiverem esse conhecimento de que juntas elas podem fazer a diferença, a gente talvez não precisaria ter pilares, o pilar de uma área, não, eu acho que isso vai estar mais, demora mais, eu não vou tampar o sol com a peneira, demora mais assim, mas eu acredito mais nisso, nesse poder transformador das pessoas, porque eu acho que elas já vivem isso no dia a dia, a gente rotula muitas coisas que não deveriam, e as coisas boas a gente não rotula. Então, às vezes, a pessoa já tem situações ágeis, só que ela não consegue perceber. E aí você começa a trazer esses elementos, ela já vai começar a afirmar os conceitos. E aí você vira mais rápido. Né? Agora, se você choca, não, ontem era assim, amanhã é assim. Não, aí com certeza vai dar problema. Aí não rola. E assim, o Brasil está observando cases muito bons dessa transição, né? A Natura, por exemplo, ela conseguiu, de fato, ao mesmo tempo, reter o que dava certo com as revendedoras, porque, convenhamos, agora no digital, a Natura poderia ir lá, jogar, acessar todos esses clientes da ponta ali, abolir o caderninho, sim, mas não é assim que a banda toca. Ainda é necessário, porque, às vezes, na classe C, D, precisa, etc., mas criou páginas online para essas vendedoras, aí teve todo um processo
de ensino de como que vai funcionar essas páginas. Estou dando um exemplo muito pequenininho, né? De assim, algo que foi feito, mas numa escala muito grande, como a Natura. E aí precisa realmente assim de tempo e dedicação dessa galera. Você está usando o verbo experimentar, poderia ser o verbo testar, Sim. mas ter a figura do testador. Sim. Nem que seja, sabe, ou contrata um testador lá para entender a área e o cara isso. fica testando, vira sommelier de novos produtos, ou bem as pessoas têm até no própria meta dela, nas metas dela, no plano dela, na estratégia dela, algo nesse sentido que possibilite ela a fazer aquilo acontecer. Porque a meta de produtividade, eficiência, diminuição de custo sempre teve. Se entender essa meta, desdobrar ela em como é que eu ganho eficiência com novas soluções e diminuir custo, pô, já está dado meio caminho andado. Sim. Né? Zé, obrigado pelo seu agradeço. depoimento, cara. Eu quero falar muito mais com você aqui, porque eu acho que você junto. vai ter um olhar que pouca gente que está aqui na rede tem, e eu acho que a gente tem muito a trocar aí para a gente seguir de maneira colaborativa, guiando aqui. Como que todo mundo consegue te acessar, te buscar, LinkedIn, o que é? Então, eu estou no LinkedIn, José Carlos de Souza Filho lá, aparece. Também estou no Instagram, José Carlos I9, né? Então pode me acessar lá, é sempre um prazer. Conta comigo o que você precisar. Eu acho que não só a rede, todo mundo que está nos assistindo aí. Vamos fazer acontecer, conta conosco. Eu acho que, de novo, acredito muito nas relações, acredito muito nas pessoas e vamos junto aí transformar essa galera aí que eles estão precisando. Obrigado. Obrigado, gente. E você que ficou até aqui, muito obrigado. Não deixe de ver todos os outros conteúdos que eu tenho certeza que você vai aprender demais, tá bom? Até o próximo episódio. Valeu!